onde as crianças vão interpretar. E o terceiro dia, então, nessa questão é letramento. E o terceiro dia eu coloquei como alfabetização. Mas pô, em que momento no terceiro dia temos alfabetização? Quando ela começa a colocar, deixa eu ler aqui, identificar que animal tinha nome maior, orientando-se pela lista, dizer palavras que começassem igual o nome do animal, essa parte, quando ela colocou sapo, apontou o primeiro da lista, as crianças falaram, por exemplo, sacola, foi nessa questão. Isso é alfabetização. Isso, essa é a alfabetização. Beleza. O que você falou que é letramento mesmo, Lanife? Volta aí para mim, por favor. Foi o segundo dia, quando ela fala, a professora voltou ao livro, fez perguntas de compreensão e interpretação da história. Perfeito. Beleza, Lanife, isso aí. Ô, Mônica, o meu foi igual ao da Lanife. Aí a única parte que eu no terceiro dia que eu anotei como alfabetização foi a parte que ela colocou lá embaixo, que cada um que era para criança escrever o que cada um achava que tinha na caixa, da forma que eles soubessem. Você colocou aqui isso é alfabetização. Alfabetização. Beleza, perfeito. Por que é alfabetização? Se eu tivesse que pedir para vocês assim, justifique sua resposta. Ai, gente, caiu a internet, cara. Tá todo mundo caído agora. Tem uma viva alma nessa sala a mais. Mônica, até passei o celular aqui, mas você poderia repetir? Eu também não entendi. Beleza, deixa eu ver aqui. Por que você acha... Ô, Mônica, oi. Eu acho que é porque, assim, por mais que a criança não saiba escrever com todas as palavras, ela já tem a... Como é que é aquela palavra fonética que você falou? Que é... Consciência fonológica. Isso. Eu acho que é por isso que se encaixa como alfabetização. Beleza. Muito bem, Thaís. Isso aí. Por que a consciência fonológica, quando ela apresenta, tanto para escrever o pipoca, né? Ela apresentou o P-O-K, o I-O-A, P-I-O-A. Isso ali, ela está começando um processo de a consciência fonológica dela o tempo inteiro, né? Aquilo que eu ouço, eu preciso grafar. Esse processo é alfabetização, tá certo? O que eu ouço, eu preciso grafar. Como é que a criança vai grafar? Quando ela entender o processo de construção dessa escrita. Da esquerda para a direita e de cima para baixo, eu tenho que juntar letras para formar frases, para formar textos. Então, eu vejo textos, porque quando a gente apresenta uma história para a criança, eu não estou preocupada em tirar daqui palavras. Eu estou mostrando para a criança um texto. Aí a gente vai trabalhar com o todo. Eu não estou preocupada aqui com as partes. Eu estou preocupada aqui no todo. Então, quando a gente pede para a criança interpretar o que ela está vendo, qual é o sentido do que ela acabou de ouvir, isso é letramento. Então, quando a gente parte para um processo de interpretação daquilo que se está escrito, letramento. Agora, quando a gente fixa no processo de construção dessa escrita, é alfabetização. Perceba uma coisa. Quando a gente fala de alfabetização, eu posso continuar alfabetizando da forma tradicional e convencional que a gente está aqui denunciando. Posso pegar aquelas atividades ridículas que a gente apresentou para vocês logo nos primeiros dias. Quer ver? Aqui, né? Eu posso apresentar para vocês aquelas atividades horrendas. Cadê? Isso, por exemplo, isso aqui é uma atividade de alfabetização. Vou concordar. Com quem fala assim, Mônica, isso aqui é atividade de alfabetização? Por quê? Porque eu estou trabalhando, apresentando para a criança o sistema alfabético, tá certo? Então, a criança está ali sendo levada a descobrir as vogais, a entender as vogais. Só que por que a gente abomina esse tipo de atividade hoje? Porque não me promove o letramento. Como assim? Eu não estou, cognitivamente falando, eu não estou desafiando essa criança. Então, ela não tem um salto qualitativo no seu desenvolvimento. Ela não vai, vamos dizer assim, compreender aonde que ela vai usar isso que ela está aprendendo no mundo cotidiano que ela vive, certo? Diferente, por exemplo, se a gente avançar e a gente vier numa atividade que está aqui. A gente vier para esse tipo de atividade, onde a gente apresenta a receita,
estou da mesma forma apresentando o código escrito. Como é que se faz um mousse de limão? Tá ali os ingredientes. 3 limões, 3 colheres de açúcar, um iogurte natural, uma lata de creme de leite. Então, a gente vai seguir a proposta de apresentar essa escrita para a criança, né? Até ela compreender, até quando você pedir para ela grafar a escrita, a gente perceber que ela está da esquerda para a direita, de cima para baixo. Enquanto ela não tiver adquirido esse processo, eu continuo lendo para ela, junto com ela, apresento com o meu dedo, né? Acompanhando a leitura com o meu dedo. Mousse de limão, ingredientes: 3 limões, 3 colheres de açúcar, uma colher de iogurte natural, uma lata de creme de leite. Eu vou fazer esse processo aqui com ela, até ela sacar que é assim que a gente escreve no mundo alfabético. Depois ela vai experimentar. Quando ela coloca a mão na massa, que está aí à esquerda, ela operacionaliza a receita, nós estamos dando a ela a oportunidade de letramento. Ou seja, aquilo que eu aprendo dentro da escola, o código alfabético que eu estou decifrando dentro da escola, ele tem que permanecer comigo fora dela. Não é uma coisa estanque. Beleza? Me fiz entender, gente? Mais alguém gostaria de compartilhar os achados, as hipóteses? Eu coloquei como letramento a parte que ela pergunta para a criança, o que é uma lista, como a gente pode escrever uma lista, né? Para que serve uma lista. Isso aí, Rosane. É a mesma coisa que a gente pedir assim, monta uma lista das coisas que você precisa para fazer compra no mercado. Então, quando a criança ela está montando uma lista, ela sabe, né, está internalizando o processo de que ela entendeu o conceito de lista. Ela não vai usar a lista apenas para relacionar os animais que estão apresentados na história. Não é para ficar dentro da escola, no mural que a professora está fazendo com eles. É para ela usar fora também. Então, isso é um processo de letramento. Beleza? Consciência fonológica. Onde vocês sentiram mais gritante essa questão da consciência fonológica? Igual a Thaís começou aí. No terceiro dia, lá na parte quando ela trabalha rima, né? Leão, pavão, quando ela pede para a criança falar, né, o finalzinho da sílaba, ou o início da sílaba, né, as palavras que iniciam com o sa, do sapo. Beleza. Isso aí, Karine e Rosane, perfeito. Flávia também colocou aqui no chat, tá, Flávia? Perfeitinho que você colocou. Quando ela leva as crianças a uma interpretação no segundo dia, letramento. Quando ela leva a criança a escrever do jeito deles, né, o que você sabe, coloca do jeito que você sabe, processo de alfabetização. Porque ali a gente está elencando a questão do diagnóstico, né? Nós estamos começando a fazer o diagnóstico. E é isso, a gente, quando a consciência fonológica, mais uma vez, aquilo que a gente escuta precisa ser grafado. Então, quem trabalha com crianças pequenas, nesse processo de aquisição de leitura escrita, a gente tem que falar, cara, muito maneiramente, porque senão a criança pode se perder no processo. Por quê? Porque a nossa língua portuguesa já é muito louca, tá certo? Isso aqui é só as respostas que são possíveis, eu grafei e deixei aqui, que foi mais ou menos o que vocês colocaram, tá certo? Então, perfeito. Quando a gente entende que essa construção é técnica, né, a construção da aquisição de leitura escrita da criança não ocorre de forma natural. Ela não é espontânea. Ela não é, eu não estou esperando a criança ficar pronta para aprender. A criança, ela precisa aprender para se desenvolver. Então, a gente trabalha aí um conceito que vem da área da psicologia, mais notadamente o próprio Vygotsky, que ele fala que a gente aprende. Quanto mais eu aprendo, mais eu me desenvolvo. E, por favor, não interpretem quanto mais eu aprendo como quantidade de aprendizagem. É a qualidade dessa aprendizagem. A criança precisa ver a questão significativa da coisa. Beleza? Então, quando a gente perceber que para ela sair da garatuja que está aqui, à esquerda de vocês, aí na tela, para chegar lá na condição ortográfica, que está no final da linha, né? Está lá no lado direito, no extremo direito, a gente percebe que essa criança, escrevendo gelatina, tá? O que ela está apresentando aqui é a escrita da garatuja e embaixo está lá. Ela está escrevendo gelatina, em forma de garatuja, certo?
Por favor, não falem que é rabisco. Mais na frente, avançando um quadro, está lá a escrita com letras, que a gente entende que é criança no pré-silábico. Ela já avançou pra caramba, porque ela já percebe que para escrever palavras, preciso de letras. Ao invés, lá na garatuja, a criança vai escrever qualquer coisa, usando qualquer coisa. Então, quando vai usar número, vai usar desenho, vai usar letrinha, vai usar qualquer coisinha, certo? Quando ela avança para o pré-silábico, o 2, né, o último nível, ela já saca que eu preciso de letras para grafar palavras. Então, na hora que, mesmo que as letras não tenham nada a ver com a palavra gelatina. Então, olha lá como é que ela grafou gelatina. M, B, F, A, B. Para ela está escrito gelatina. Certo? Aí ela avança, dá mais um salto qualitativo, quando ela mostra o silábica sem valor sonoro. Mas, peraí, o que você está dizendo? Vamos lá. Por que é silábica sem valor sonoro? Quantas vezes você abre a boca para falar gelatina? Conta no dedo. Gelatina. Quantas sílabas tem gelatina? 4. Quantas letras ela colocou lá no silábica sem valor sonoro? 4. Então, isso para a gente já é o início de um processo em que essa criança compreende que as palavras elas têm unidades menores, que são chamadas sílabas. Então, para ela, mesmo que ela coloque qualquer letra, entende? Eu tenho 4 letras. Por quê? Porque gelatina tem 4 sílabas. Gelatina. Então, eu coloco 4 letras, mesmo que elas não representem em nada a palavra. Só que ela avança qualitativamente do silábica sem valor sonoro para o com valor sonoro. Peraí, como assim, Mônica? No com valor sonoro, ela continua ainda representando uma letra como se fosse uma sílaba. Só que ela passa a usar agora as letras que contém na palavra. Então, ali está Gaia, né? As pessoas mais desavisadas iam ler Gaia, mas é G-A-I-A. Gelatina. Ela usa da ordem de G, o latina. G-A-I-A. Então, eu uso uma letra para corresponder a uma sílaba, mas eu já uso as letras que pertencem à palavra. Beleza? Avançando. Eu chego lá no silábico alfabético. Qual é a do silábico alfabético? Ela ainda é silábica, por quê? Porque ela ainda consegue representar pedaços, né? As sílabas estão ali representadas na palavra, só que ela saca que não pode mais representar gelatina com 4 letras. Eu preciso de mais letras. Mas ela, então, ali ela colocou G-A-T-A. Então, ali já completei o ti do gelatina. Então, essa criança deu mais um salto qualitativo. Então, ela sai de um silábico, onde ela representa cada letra com o valor de uma sílaba, para poder perceber que a sílaba, ela compõe de mais letras. Então, ela consegue construir o silábico alfabético. Não está alfabético. Por quê? Porque a gente ainda não consegue ler, olhar assim, desavisadamente. Se a gente lê, né, descontextualiza tudo, e eu coloco lá, gatia, eu vou ler gatia, e não geatia. Porque se eu pedir para ela ler, ela vai ler geatia, geatia. Então, fonologicamente, eu estou muito próxima à gelatina. E eu vou para a gelatina, para a alfabética. Nesse salto qualitativo, G com E ou G mudo para ela, vai representar a mesma coisa. Então, eu tenho lá gelatina. As pessoas mais desavisadas iriam ler glatina, mas nós estamos falando de uma criança no seu processo de aquisição de leitura e escrita, que o G, ou G com E, ou G sozinho, você fala G, como é que é o nome da letra? G. Então, como é que chama isso ali? Gelatina. Como é que escreve? Gelatina. Certo? Então, isso é alfabético. A gente só precisa, a criança quando chega no nível alfabético, ela só está precisando de um ajuste ortográfico. E aí ela chega no nível ortográfico que você vai ler gelatina com a complementação, com o nome tudo correto.
Gente, eu consegui me fazer entender? Dúvida? Tarefa nossa. A gente vai olhar, eu vou mandar para vocês atividades de crianças com as mais variadas escritas. A primeira atividade de vocês é identificar em qual nível essa criança está. Ponto. Por quê, Mônica? Porque a questão não é só identificar. Né? A identificação pela identificação, diagnosticar por diagnosticar, não me ajuda. O que a gente precisa? Eu preciso que, ao saber que ela está no silábica com valor sonoro, propor para ela atividades que façam com que ela saia do silábica com valor sonoro e entre no nível silábico alfabético. Mônica, como é que a gente faz isso? Fazendo. Então, a gente vai trabalhar essa questão aqui com a gente, tá certo? Esse é o nosso pulo do gato. É isso que a gente vai fazer até o final. A gente está num momento de ajustar metodologicamente a organização da minha prática pedagógica. Para no final, aqui, eu falei assim, cara, aqui, onde eu quero? Aqui eu já tenho uma métrica, né, de avaliação para vocês. Onde eu quero que essa criança chegue? No nível de escrita ortográfica. Quais são as estratégias, então, que eu preciso traçar para que ela chegue no nível de escrita ortográfica? Então, esse é o nosso pulo do gato. É isso que a gente vai construir, pelo menos a minha intenção é que a gente construa isso até julho, beleza? Então, quando é que a gente diagnosticar? Tem que aprender? Tem. Para quê? Para propor a intervenção correta para essa criança sair de um nível e ir para outro. Certo? Certo, gente? Dúvida? Tranquilo aqui? Sem problema? Jura por Deus? Jurar... Bom, por enquanto está tranquilo. Por enquanto eu estou entendendo, né? Por enquanto está tranquilo. Não, beleza. Aí a gente tem que... É só avançar nesses processos, tá? Então, a gente vem entender o seguinte, onde é que a gente está bebendo da água? Desse projeto belíssimo, que é o projeto Alfa-Letrar, que a professora Magda, ela construiu junto com o pessoal de Lagoa Santa. Para a gente poder mexer na prática pedagógica, não é apenas mexer na prática pedagógica. Não é só a ação isolada dentro da sala de aula. Para isso que a gente estuda pedagogia, porque eu preciso ter uma visão sistêmica do todo. Então, o que é uma visão do todo? Eu preciso mexer no currículo, do currículo até a avaliação. Todas as itens, eles serão impactados por conta de um direcionamento metodológico que a gente escolha fazer na aquisição de leitura e escrita. Se a gente opta por trabalhar com aquelas atividades de memorização e de cópia, com certeza o meu processo de avaliação e meu currículo ele vai ser diferente do desenhado aqui. Tá certo? Aqui a gente vai entender. O currículo ele tem que estar andando junto com a construção de um processo que seja mais inovador e, principalmente, mais significativo para a criança. Então, a gente vai trabalhar desde a conceitualização da escrita, trabalharemos a consciência fonológica e fonêmica, a linguagem oral, que para a gente é primordial. Para quê? Porque nós não estamos trabalhando consciência fonológica. Então, para isso, eu preciso falar. Então, os sons representam grafemas. Então, a gente vai falar, ler e escrever. É um processo que está imbricado, eu não consigo separar essas questões, mas eu sei que eles precisam existir. Né? De que forma eles precisam existir? Tecnologia da escrita, a gente vai falar hoje de tecnologia do mundo digital, por exemplo, e o uso social, pessoal e social da leitura e da escrita, que é onde a gente chega com o processo de letramento. Então, se a gente trabalha com exercícios que não promovam o letramento, que só promovem a alfabetização, os 2 últimos quadrados, que está até aí pontilhado, eu nem chego lá. Correto? A gente vai parar aqui. Eu vou colocar a alfabetização, né? A alfabetização também tradicional também faz a consciência fonológica? Faz. Eu ver assim, a gente vai fazer. De qualquer forma, está trabalhando com a consciência fonológica. Só não faço com que a criança chegue nos últimos quadradinhos que estão colocados aí. Certo? Ela não vai conseguir, vamos dizer assim, se orientar no mundo. Ela vai aprender a fazer prova. Então,
temos que ter meta, tá? A gente falha muito na educação por não traçar metas. Então, eu vou até linkar, né? É muito linkado ao que nós temos na BNCC. Por isso que quando eu pedi para vocês desenharem uma sequência didática para a nossa disciplina aqui, é aliada ao que está na base, pegar lá o que está na base para o primeiro ano, colocar o descritor lá, as habilidades que você quer desenvolver, e em cima dessa habilidade para desenvolver, a gente traçar as atividades que a gente pode desenvolver. Então, para quem trabalha, né, para quem vai olhar essas metas, ou descritores, ou habilidades, para a gente que está ali olhando onde eu quero chegar, né, e como a criança aprende e onde a gente precisa que ela chegue. Então, para a gente trabalha com essa... Está claro para mim, é muito difícil um professor que vai pegar, né, um descritor, como a BNCC, por exemplo, que trabalha com objetos de objetivo de aprendizagem e ou habilidades, muito difícil esse professor pegar a habilidade lá e ele colocar uma prática pedagógica, uma atividade que seja tradicional, certo? Porque quando fala de habilidade, ela está colocada nos dois viés ali, né? Eu não tenho apenas uma postura de escolarização. Eu tenho a postura de escolarização e em algumas habilidades ali eu tenho uma conquista socioemocional. Então, eu estou trabalhando algumas questões bem próximas, né? Está tudo muito entremeado. Então, a gente está ali, temos que ter, né, igual aqui está colocando algumas métricas do projeto Alfaletrar. Usar a separação entre as palavras na escrita. Pô, beleza, isso é alfabetização. Então, a gente tem que aprender a separar sílabas. Simples. Mas não é separar sílabas por separar sílabas. É separar sílabas sabendo, né, a própria consciência fonológica. Quantas vezes você abre a boca para falar gelatina? Isso aqui eu já estou colocando a criança para separar as palavras, certo? Reconhecer, quando eu desço aí na diagonal, né, para a esquerda, para a direita, tá lá, reconhecer portadores em que a ordem alfabética é usada. Aqui eu já extrapolo o nível só de alfabetização. Aqui eu vou usar os outros gêneros textuais. Notícia, poesia, poema, jornal, noticiário, encarte. Então, eu tenho que, aqui na frente, eu apresento para a criança o sistema alfabético e do lado eu estou apresentando a criança onde ela pode usar isso no cotidiano dela, como está aí, nesse descritor aí. Tá certo? No primeiro aqui, compreender o significado e sinais de pontuação. Beleza. Isso para a gente é para a criança aprender a dar ponto final, para a criança... entonação, aquelas questões todas. Para quê? Num possível momento, beleza, a gente vai pegar outra coisa. Do outro lado, tá ali, como é que eu entendo a organização dos livros de uma biblioteca? Para zelar por ela. Aí eu já vejo que eu preciso, o que eu estou aprendendo vai para além de simplesmente eu usar na sala de aula. Certo? E a gente tem que ter os descritores, né? Metas claras, né? O que significa isso? Para cada faixa etária, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Para cada faixa etária, uma forma diferente de apresentar, né, de ter a conquista dessas habilidades. Por quê? Porque cada faixa etária pensa de um jeito, cada criança de uma faixa etária, ela tem a constituição do seu desenvolvimento de uma forma diferente, certo? Então, a gente vai construindo, né? No primeiro ano, hoje com a base, a gente tem o processo de alfabetização ocorrendo nos 2 primeiros anos. Então, no primeiro e no segundo ano, a criança precisa estar alfabetizada. Não estamos nem falando que é para chegar no nível ortográfico. Estamos falando que ela precisa estar alfabetizada. Ou seja, se ela escrever igual aqui, G, o latina, né? O G mudo com o latina, para a gente tá beleza, tá certo? Eu quero que ao final do segundo ano, tudo que ela escreva seja condizente com uma escrita alfabética. Não só de uma palavra descontextualizada, mas de um texto. Que ela possa produzir um texto onde a gente veja que só falta ajuste ortográfico. E quando é que se faz ajuste ortográfico, Mônica? No decorrer da vida. A gente até hoje, né, a gente enquanto curso superior, enquanto adulto, a gente está fazendo esse ajuste ortográfico até hoje. Quantas vezes a gente fica em dúvida da palavra que vai usar, porque tem tanto tempo que eu não uso que eu não sei mais como se escreve. Então, é a gente prestar atenção nisso para não cobrar demais a criança. Então, quando a gente fala que no primeiro para o segundo ano, né, a gente está entendendo que esse processo, ele é técnico, nós não vamos nos preocupar, por exemplo, com a escrita cursiva. Por quê? Porque nos diversos portadores de texto que a criança vai ter acesso,
não está ali a letra cursiva. Então, vamos dizer assim, qualitativamente, né, de forma mais significativa, se a gente apresenta gêneros textuais diversificados, para que ela consiga perceber que a escrita alfabética, ela se faz em tudo que se escreve, a hora que essa criança sacar, né, que dessa produção textual infinita, eu vou até, estou lembrando aqui de um caso, vou colocar aqui para vocês, só para ilustrar. Quando ela sacar que ela consegue fazer, né, esse processo de construção, de criação, quando ela for escrever, produzir textos, cara, a hora que uma criança fizer isso por conta própria, eu vou ficar feliz. Por quê? Porque ela não está copiando, ela está criando. E quando ela cria, é rico demais. Ela sabe os portadores de texto, né? Deixa eu colocar Deixa eu ver só onde está, para eu poder mostrar para vocês. Ô, Mônica, deixa eu te perguntar. Para fazer o seu trabalho da sequência didática, primeiramente eu escolho um texto e desse texto eu busco na BNCC o que eu vou desenvolver, não é? Mas primeiramente eu escolho um texto. Isso. Aí eu vou para a BNCC, lá do primeiro ano, da língua portuguesa, e vou vendo os componentes lá que eu quero desenvolver, não é? Exato. Ah, tá, tranquilo. O que a gente precisa agora aqui, achei, gente, que dificuldade. O que vocês vão levados, né? O que eu vou levar vocês a construir é justamente esse mundo entre ofertar, né, pensar a aquisição do código escrito ao mesmo tempo em que esse código escrito ele se torna também um processo de letramento, certo? Então é isso aí que a gente tem que ficar, tem que estar tranquilos para a gente. Gente, vocês estão conseguindo ler aí? Vamos sim, olha. Valeu. Isso aqui é um relato também de um livro. Eu esqueci o nome do livro, está aqui, né? Ler e Escrever, Muito Prazer. Então, a criança, a escola e a criança invisível. É comum acontecer de uma criança saber muito mais do que a escola consegue enxergar. Por que isso ocorre? Como evitar essa invisibilidade da inteligência das crianças? Por que alguns parecem cegos diante dos conhecimentos dos pequenos? Tantas perguntas. Em algumas situações, os adultos costumam acreditar que sabem o que as crianças dominam e assim determinam o que devem aprender. Partem do que acham que lhes falta e não consideram que elas já construíram de conhecimento por sua ação inteligente em interação com todo o universo que as cerca. Esses adultos não enxergam a inteligência e os conhecimentos já adquiridos, por suporem que as crianças não aprendem enquanto não lhes é ensinado. Ignoram e desrespeitam o potencial de cada uma e assim perdem um tempo precioso ensinando o que elas já sabem. Um exemplo disso podemos acompanhar no livro Ler e Escrever, Muito Prazer, de Beatriz Cardoso e Madza Ednir, da editora Ática. Nesse exemplo verídico, uma criança de 6 anos realizava no mesmo período produções muito distintas, quando estava na escola e quando estava em casa. De manhã, na escola, ela fazia essa produção. Está dando para ver? A pata pá. É um nome muito bonito para uma pata, a pata pá, né? A pata pá. A pata é de papai. Pepe dá comida à pata. Pô, dá pra gente assim, cara, tá alfabetizando, gente? Sim ou não? Sim. Sim. A questão é, essa professora está alfabetizando? Sim. Concordo com ela? Não. Bom, aqui a alfabetização está clara para a gente. Quando a criança chegava em casa, à tarde em casa, produziu sem auxílio de ninguém esse texto aqui. Deixa eu melhorar a visibilidade. Ela escreveu um noticiário sanguinário,
Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Jornal Debate, uma casa de 5 crianças e pai e mãe. Num assunto de hoje, vai ser um assassino, um ladrão na casa que nós falamos agora. Na casa, o ladrão pegou uma criança que dormia e o ladrão matou a criança. Matou a criança, o quarto que a criança dormia ficou uma bagunça, sangues, defacadas na Fábia de 7 anos e de 5 idades. Agora vamos com o final. Boa noite, senhoras e senhores. Um beijão, Sum Jornal Debate. Deu para entender o que essa criança está querendo passar? Ela é sanguinária, tudo bem, que ela é bem, assim, noticiário bem, assim, né, daquele jornal O Povo, daquela época que torcia, assim, caía, pingava até sangue naquele jornal, né? Deu para entender o que ela fala, o que ela está apresentando? Alguma dúvida do que ela está tratando? Ela está apresentando para a gente um noticiário sanguinário, mas um noticiário, ela sabe muito bem o que é um noticiário desse tipo, desse porte, certo? Do balanço geral. Tipo isso, boa. Tipo balanço geral, por aí. Então, o que a gente tem? Presta atenção, essa criança não usa letra cursiva. Ela usa letra palito o tempo inteiro, para poder escrever o que ela está querendo dizer. Ela está numa escrita, vamos lá, aproveitando aí que a gente saiu de um processo, né? Qual nível de escrita essa criança está? Ah, que pena, não pode colar daquele negocinho que está lá. Puxa, que triste. Nossa, fiquei com pena agora. Vamos lá. Alguém arrisca? Parpite. É alfabética. Não vou falar, eu acho que você falou que o pedagogo não pode achar. Isso. Alfabético. Beleza, Aliás. Eu também acredito que é alfabética. Ok, a Rosane, Vamos ver. Alexandra, Tainara. Isso aí, gente. Parabéns aí, viu? Alfabético. Perfeito, Senhor. Graças a Deus, Pai. Então, o que a gente tem? A gente consegue ler o que a criança escreve. Tá certo? Temos alguns ajustes ortográficos. Hoje, começando, sangue, mãe, senhores. Mas você fala mãe, de boa, cara. Fala mãe. Você fala mãe. Parece que você está falando M-A-I-M, mãe, né? Aí a criança escreve mãe. Dá para entender, sabe? Então, opa. Deixa eu voltar. Foi? Fala comigo que agora eu não leio mais. Sim, foi. Valeu. A gente está vendo que o em cima, né, quando ela coloca que apresenta em cima da casa, o em cima está com E-N, S-I-M-A em cima, mas se você consegue ler em cima, né? O sangues, aí a gente bagunça com S, o hoje com O-G-E. Então, isso é ajuste ortográfico que em nada menospreza a produção de uma criança de 6 anos, certo? Então, ela já entende todo um processo de vamos dizer assim, de letra bastão, não se preocupou com letra cursiva, mas aqui na Patapá, ela está com escrita cursiva, certo? É essa criança da Patapá que fez o Jornal Sanguinário abaixo, né? Ela fez a reportagem lá para o Balanço Geral. É essa criança aqui, que está escrevendo... Nossa, Mônica, coitada dessa criança, ela deve se sentir entediada na sala, coitada, tendo que fazer isso. Para você ver o seguinte, ela sabe escrever cursivamente? Sabe. Mas ela está entendendo a lógica da produção da escrita cursiva? Não. Por quê? Porque é muito mais fácil para ela chegar na construção. Olha a criatividade dela, olha o que ela precisa aprender. Vamos dizer assim, se a professora está ensinando, né, a família do P, pata, papai,
Pepe, está ensinando a família do P, ponto. Aí você chega aqui, essa criança está colocando GUE, está colocando C cedilha, jornal está escrito corretamente, senhoras com NH, quarto QUA, tudo sílaba. Ladrão com a tio. Ladrão, isso aí, ladrão com o DR, né? Então, tudo são, vamos dizer assim, sílabas que tradicionalmente, convencionalmente, eram consideradas letras difíceis, né? A gente começava pelas letras mais fáceis, ou seja, as vogais, depois une as vogais às consoantes, de forma simples, B com A, C com A, D com A, para depois a gente apresentar os dígrafos, e depois a gente apresentar os encontros consonantais. Tá vendo que não tem nada disso aqui, cara. Essa criança, ela rompe com tudo o que o ensino tradicional, ele acredita que a gente precisa construir. Rompe com esse processo, rompe com esse sistema. Então, aqui, quando a criança, né, produz esse tipo, temos algumas palavras que estão espelhadas. Estão espelhadas. Aí você olha uma escrita espelhada, a gente fica logo assim, pelo amor de Deus, essa criança tem dislexia. Fica uma loucura, né, na cabeça dos outros. E os pais ficam mais apavorados. A criança está no processo ela tem 6 anos, cara. Primeiro ano fundamental. Ela só tinha que estar com esse nível aqui, por isso que eu acredito muito que a gente consiga colocar a criança num nível alfabético aos 6 anos, porque é isso que a gente tem. Olha o assassino lá em cima, que eu até esqueci, né? O assassino, ela colocou com um S só, mas menospreza, vamos dizer, minoriza o que ela está escrevendo, a produção dela, não. Aí, mais tarde, né, quando essa criança se torna adolescente, tem que ficar fazendo cursinho de redação para poder a criatividade baixar de novo, para ele poder fazer prova de Enem. Então, a gente fica nos negócios meio surtado mesmo, né? Mônica, e aí, oi? Tira uma dúvida minha, por que nesse início, assim, da alfabetização, os professores têm que alfabetizar, assim, com a letra bastão? Por que não pode, assim, apresentar as duas letras, bastão e a cursiva? Porque, geralmente, assim, acho que é em julho, né, não sei, depois que volta o espírito das férias, que começa a apresentar a letra cursiva. Por quê? Então, isso, Anif, eu acho uma bobagem apresentar a letra cursiva ainda com 6 anos. Por quê? Porque os portadores de boa, se a gente for começar a desfilar aqui na frente de vocês, tudo que eu for pegar, né? Eu pego um negócio, pego outro negócio, pego outro negócio, e vou pegando, pego outro negócio. Todos os portadores de texto que eu for pegar aqui, que estão ao meu lado, estão na minha mão, eles vão me apresentar uma letra bastão. Então, é muito mais fácil para a criança ela correlacionar o aprendizado da letra bastão, né, no mundo, com tudo aquilo que ela está vendo. Eu vou apresentar a letra cursiva? Vou. Mas quando isso se faz necessário? Quando a gente sentir que a criança está dominando bem o código alfabético. Antes disso, presta atenção, ela dominar todo o código alfabético, sair lá da garatuja e chegar no ortográfico, tá? E, ao mesmo tempo, a gente apresentar, né, A maiúsculo, né, bastão, A minúsculo, script, A maiúsculo, cursiva, A minúsculo, cursiva. Cara, essa criança nem começou a entender, né, o processo de como se escreve, né, tá aqui. Eu nem comecei a trabalhar, já estou apresentando letras completamente descontextualizadas de um processo, de um sentido. Então, todos os portadores de boa, todos os portadores de texto que a gente vai ter acesso, a maioria deles vai usar, a grande maciça maioria, é letra bastão. Então, primeiro, eu consolido a criança nesse processo de compreender, de entender, de usar essa escrita aqui, alfabética, de esquerda para direita, de cima para baixo, que ela não tenha medo de escrever, igual a criança aí do relato, escreveu pipoca, né? Cada uma de um jeito. Então, que ela não tenha esse medo. Depois que a gente parar, depois que ela vencer tiver essa ousadia de testar hipóteses, aí a gente pode começar a apresentar. Mas como é que se apresenta isso? Escrevendo. De que forma? A gente primeiro vai começar a escrever, né? Vou ter um quadro à minha disposição, né? Seja branco, seja preto, seja verde, a gente começa escrevendo. Então, tudo que a gente fala na sala de aula, depois eu vou passar para vocês uns videozinhos curtos, né, do projeto Alfaletrar, para vocês poderem assistir. Tudo que a professora vai falar na sala de aula, ela vai grafar no quadro. Então, ela pode grafar ou tanto de letra bastão,
para ela poder se fazer entender primeiramente, e depois ela pode começar a migrar para a escrita cursiva, sem ficar fazendo caligrafia com a criança, sem ficar surtando o cabeção para ver cópia, como nós estamos vendo aqui, certo? Desse jeito aqui, da mesma criança. Olha como é que ela produz a escrita da letra A. Parece que ela faz uma carinha e faz 2 rabinhos assim, como se fosse uma Maria Chiquinha. Ela escreve, mas ela não vê sentido. Mesmo o cabeçalho que ela copia do quadro, que está aqui abaixo, na segunda tarefa, não faz sentido. Então, a gente percebe o seguinte, quando é que a gente introduz? Tem que apresentar? Apresenta. Mas quando? Quando a gente vê que esse processo do código, da construção desse código alfabético, está bem internalizado para a criança, que ela não vai ter medo de errar, porque corre o risco de você apresentar a letra cursiva antes dela estar com o processo internalizado e ela dar aquela travada. Eu mostrei para vocês aquele vídeo, tanto da Roberta quanto da Adriana, não mostrei? Das crianças escrevendo? Mostrou sim. Então, quando a gente tem uma Roberta da vida, que escreve de uma forma muito mais tranquila, ou quando eu tenho a Adriana, que é mais travada, e escrevendo de forma cursiva, é isso que eu não quero. Eu quero uma Roberta, que já escreve com letra bastão, mas está ali, ó, papum, 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 papum. Não tem medo, né? Ao passo que a Adriana tem medo de escrever e de errar. Então, quando a gente perceber que a criança não tem mais medo de errar, a gente apresenta algo novo. Eu vou sempre apresentando algo novo, né? Rosane colocou aqui que a minha filha me surpreendeu. A professora pediu para estimular a letra cursiva e ela começou a fazer sem dificuldade. Beleza. Aí a gente vai apresentando. Se não tem apresenta dificuldade, é aquela questão assim, ela tem que ver significado. Se não houver significado, não faz. Por que não faz? Porque não vai dar em nada. A gente vai estar reproduzindo o próprio contexto desse processo que eu estou mostrando a vocês aqui. Né? A criança faz. Ela cumpre o protocolo do que está sendo ensinado a ela dentro da escola. Mas ela não consegue, vamos dizer assim, é porque essa criança aqui é safa, tá? Ela é sagaz, porque ela consegue migrar de um processo, a professora está ensinando uma coisa, vai, mas quando chega em casa, cara, ela faz aquilo que ela quer, né? Essa aqui é das minhas, né? Essa aqui é porreta, essa menina. E aqui ela constrói uma história, né? Com balões, com diálogos. Vocês estão vendo que assim, os anjinhos têm diálogos ali, para os anjinhos poderem falar. Então, tem um coração. Então, ela consegue reproduzir um gênero textual, consegue colocar, era uma vez que 2 anjinhas no céu e crianças embaixo no mundo da terra. Ela consegue colocar isso, a gente está lendo, anjinha está com G, mas eu li anjinha, né? Ali é a questão ortográfica. Não estou preocupada agora se a criança vai escrever com G ou com J, mas eu também, a questão, na hora que ela escrever com G, eu preciso ajustar isso. E aí é que mora a interferência, a boa interferência que nós, enquanto profissionais de educação, precisamos fazer. Seja como professor de criança pequena, ou seja como pedagogo, na orientação, supervisão, na gestão, certo? A gente precisa saber fazer intervenção, porque senão a gente vai operacionalizar errado. Eu vou estar entendendo um conceito pedagógico de uma forma completamente equivocada. A gente, beleza, esse é um processo de descoberta, né? É um processo que a gente leva a criança à descoberta. Por quê? Vamos voltar no Vygotsky. Quanto mais a gente aprende, mais a gente se desenvolve. Eu não preciso esperar a criança estar pronta para aprender, né? Se a gente olha esse tipo de exercício pensado por essa professora aqui, a gente entende que ela está esperando a criança ter a prontidão necessária na coordenação motora. Depois que ela tiver a coordenação necessária, ela vai poder se partir para uma evolução da escrita mais complexa. Certo, gente? Então, para a gente isso é muito lindo. O processo de construção da escrita é um processo muito lindo. Então, é técnico. E esse domínio técnico, quem tem que ter somos nós, tá? Ninguém sabe, até hoje, assim, várias dúvidas, as pessoas têm várias dúvidas sobre as questões que envolvem
o letramento envolve essa questão de alfabetização e letramento, por que letrar, como letrar, né? O que é letrar. Então, a gente entende que a gente está num processo muito mais avançado e muito mais consolidado, né? Eu quero que vocês tenham consciência, né, para fazer certo. Então, eu já sei o que é. A gente, igual eu perguntei, tá tudo tranquilo? Tá tranquilo, né? Então, a gente já tem a consciência de que a gente está indo no caminho certo. Agora, o que nos falta é ajustar essas propostas, ou seja, operacionalizar de forma correta. Por isso que eu pedi a sequência didática, para que vocês possam mostrar que estão fazendo, estão pensando de forma correta. Beleza? Pô, é isso. Dúvida? Isso aqui eu acho bacana. Tem dúvida? Não! Isso aí. Por enquanto. Né?